Fala galera, já está no ar mais uma edição do nosso Pod HC Botucatu. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E para conferir todos os episódios, são duas plataformas. Spotify, você pode nos seguir no Pod HC e também no nosso canal do YouTube, Hospital das Clínicas Botucatu. Diz para mim, você conhece as práticas sustentáveis que o HC-FMB mantém para a preservação do meio ambiente? Se você não conhece, fica aqui com a gente porque hoje você vai conhecer. Nós estamos recebendo hoje a coordenadora do Núcleo de Hospitais Sustentáveis do HC-FMB e docente da Faculdade de Medicina de Botucatu, a professora Karina Pavão. Professora Karina, prazer tê-la conosco, obrigado pela presença. Eu que agradeço esse espaço e é um tema que eu gosto muito de falar sobre, então fico muito feliz pelo convite e pela oportunidade. A gente que agradece, professora. E eu quero iniciar, como a gente diz popularmente, até num tom de brincadeira, vamos começar lá do começo. Explica pra gente como é que surgiu o interesse da senhora pela área da sustentabilidade, como é que a senhora enveredou por esse lado? Nossa, Vinícius, é antigo isso. Desde quando eu era estudante aqui na Faculdade de Medicina. Então, que para mim já tinha muito sentido essa relação entre o meio ambiente e a saúde. E como eu não encontrava isso dentro da Faculdade de Medicina, eu fugi aqui para o Instituto de Biociências, onde eu fiz meu mestrado em Ciências Biológicas, e para poder estudar mais sobre esse tema, né? Então, desde a década de 90, isso já, na minha vida, isso já era presente, né? Entendi. E para falar um pouco aqui do hospital especificamente, professora, a senhora coordena o Núcleo de Hospitais Sustentáveis. Como é que nasceu esse projeto? Então, né, de todo esse interesse que eu já vinha tendo, né, e depois eu também fui fazer o meu doutorado em saúde ambiental na USP, né, então eram coisas muito recentes, assim, no Brasil e no mundo, né. Então, na época, o superintendente era o Dr. Emílio e eu apresentei para ele essa ideia, né, desse trabalho que essa rede já vinha fazendo e apoiando, na verdade, os hospitais que gostariam de fazer isso, e ele foi super solícito e disse, claro, Karina, vamos montar, né, esse espaço para que você possa trabalhar aqui dentro do nosso HC, essas práticas sustentáveis e trazer todo esse debate aqui para dentro do nosso hospital. Isso foi em 2013, quando aí a gente cria, de fato, o Núcleo de Hospitais Sustentáveis. Tinha outro nome, mas é o que hoje em dia é o nome que a gente trabalha, né? E nesse momento, professora, lá em 2013, teve algum desafio particular assim na criação do núcleo? Algo que a senhora lembra assim que marcou? Teve, né? Porque eu fiz todo esse trabalho, né? E faço até hoje, de uma forma inicial, foi muito solitária, né? Porque a gente não tinha um espaço, uma equipe, né? Então nós trabalhávamos com comissões, comitês e trazendo e conquistando pessoas aqui dentro do HC das mais diversas áreas, desde da engenharia, manutenção, do SESMIT, né? Então várias áreas que eu ia identificando pessoas que tinham interesse e chamando para sentar comigo e a gente poder discutir as temáticas aqui dentro, né? E o nosso primeiro grande projeto para entrar para essa rede de hospitais saudáveis é gratuito, mas cada hospital tem que montar um projeto e se alinhar com um dos 10 grandes objetivos dessa rede, né? Então, desde trabalhar problemas de água, de alimentos, de resíduos sólidos, né? O nosso lixo, são esses 10 grandes temas, energia, enfim, vários, liderança. E aí, na ocasião, então, eu montei um projeto muito lindo que era de trabalhar a questão dos nossos resíduos orgânicos dentro do hospital, né? Então, o resto de alimentos, assim. Por quê, Vinícius? Porque cada um de nós, cidadão, de uma forma geral, o lixo que a gente produz, 50% é orgânico. E eu posso perguntar que a maioria não faz compostagem em casa, né? E isso emite muito gás de efeito estufa, por exemplo, o metano.
né? E por que a gente trabalha em tudo isso? Porque o principal problema de saúde pública da humanidade, segundo a Organização Mundial de Saúde, são as mudanças climáticas, né? Então, no começo, quando você falou da gente cuidar do meio ambiente, na verdade, a gente está cuidando de cada um de nós, entende? Porque a gente adoeceu o nosso planeta por essas práticas insustentáveis e consumistas que a gente faz, né, em todos os setores, não só no da saúde. A gente emite muito gases de efeito estufa, a gente tem uma pegada de carbono muito grande, né, uma sociedade baseada em combustível fóssil ainda, né, então a gente tem toda essa questão, e aí a gente adoece o nosso planeta e, por conseguinte, a gente vem adoecendo, né, como a gente tem visto todas essas questões aí associadas às mudanças climáticas. Então, esse primeiro projeto que a gente fez foi muito bonito, porque ele abarcou dos 10 objetivos, 5 da rede. Depois ele foi premiado e referência na América Latina. Então, a gente pegava o resíduo orgânico da cozinha, fez todo um trabalho de conscientização de quem comia no nosso refeitório, né, se alimentava no nosso refeitório, quem trabalhava lá na ocasião, para segregar, separar direitinho o resíduo orgânico, não jogar plástico no meio. E aí, parceria com agricultores rurais, familiares daqui do nosso pertinho aqui, do Chaparral, e eles faziam a produção de alimentos compostando esse resíduo orgânico, virando composto que adubava a terra e produzia alimento sem agrotóxico. E eles eram vendidos em forma de cestas de alimentos aqui para quem quisesse comprar, né? Para os nossos colaboradores, estudantes. Então, esse foi o nosso primeiro grande projeto. Né? Então, quanto é complexo, e a gente pode abarcar vários objetivos, a água, o transporte, né? Não tem que comprar o alimento que vem tão longe, né? Então, são muitos projetos, assim, que a gente tem trabalhado ao longo desses anos, né? E esse primeiro projeto, professor, ele ainda tem vigência hoje? Ele, infelizmente, acabou com a pandemia, né? Durante a época da pandemia, porque tudo ficou mais complicado. A questão do resíduo também, né? Então, não dava para a gente fazer a segregação do jeito que a gente fazia antes, né? Então, a questão da segurança, né? Desse resíduo, ela teve que ser modificada. Mas aí nasceu a Feira do Campus, que ela acontece até hoje, né? Então, ela é fruto disso a cada 2 vezes por mês, né? A cada 15 dias, nas quartas-feiras, a partir das 11 até as 2, a gente tem a feira no campus, onde a gente traz esses produtores e outros, né, artesanatos e outras coisas nessa perspectiva. Aliás, esse projeto ele é bem exitoso, porque todas as quartas a feira está sempre cheia, né, professora? Qualquer horário que a gente passar ali, tem muita gente consumindo. Esse projeto da feira, ele está dentro do escopo do NHS. Ele esteve, né? E agora nosso filho criou maturidade, então são outras professoras, né? Do IB também, que tem liderado essa questão da feira, mas a gente sempre apoia, né? E isso é muito lindo, assim, ver, né? Outras pessoas levando também, né? Que bacana. E a partir daquele primeiro projeto, então, dos resíduos orgânicos, como foi a caminhada do NHS na elaboração de novos projetos até hoje? O que a senhora traz assim como destaque? Então, acho que um grande destaque, né, é um projeto de eficiência energética. E esse também acho que caminha muito na questão, é legal falar disso, dos sonhos e da resiliência, né? Para a gente não desistir das coisas que a gente vê a necessidade de serem implantadas, né? É um desafio fazer isso no hospital público desse porte, né? Falar de sustentabilidade e trabalhar nisso, né? Com tantos outros desafios tão importantes quanto, né? Mas, assim, todos nós aqui podemos ter maior orgulho, porque o NHS, né, e o HC, na verdade, o nosso HC, ele virou, ele ocupa, né, o espaço entre os hospitais de maior destaque no Brasil. Páreo com os hospitais privados, né, que tem alguns outros recursos que a gente não tem, né, para investir. A gente economiza, na verdade, com as nossas ações, né, e esse foi um projeto que eu comecei a buscar em 2016, mais ou menos, quando eu conheci esse tal de eficiência energética. E
Por quê? Porque a gente consome muito energia, né? Então, a gente está falando de um hospital desse porte, onde a gente trabalha 24 horas, todos os dias da semana, né? Então, isso não é só o perfil do nosso HC, dos hospitais, né? Então, a gente consome muita água, muita energia, muitos produtos, produz muito lixo, muitos resíduos não só infectantes, que deveria ser um pedacinho assim, né, 15%, 15 a 20% nos hospitais, segundo a Organização Mundial de Saúde, deveriam ser infectantes, mas a gente tem lá em torno de, como eu falei, 50% mais ou menos orgânico, né, 30% reciclável, e a gente tem muito reciclável. Então, olhar para isso, e aí a gente começou a olhar para a questão da energia, né, o quanto a gente consome de energia, e como a gente poderia melhorar isso. E aí, em 2021, 22, a gente foi agraciado com um projeto de quase 10 milhões, né, da ANEEL, da Agência Nacional de Energia, junto com a CPFL nos hospitais. E aí o sonho, né, de poder fazer esse projeto, que a gente trabalhou em 4 grandes frentes, que foi a questão da climatização, né? Então a gente trocou 2 chillers, né, que fazem toda essa, que ajudam na climatização do ambiente, do ar-condicionado, essas coisas assim, de uma forma mais simples, em 2 locais críticos, que era a questão do CDI, nosso centro de diagnóstico. Então, quando a temperatura está muito elevada, tomografia, ressonância não consegue funcionar, a gente tem risco, ou se tem falha de energia, né, isso é um risco para a segurança do paciente, para o colaborador, enfim, perde aqueles, enfim, várias questões, né? Então, olha só quanto isso tem relação, né? E a questão financeira, né? Porque nossa conta de energia é extremamente alta. Então, essa foi uma frente, foi a frente também de trocar as nossas lâmpadas fluorescentes por LED, né? Tirar o mercúrio das lâmpadas e os riscos que ela tem. Também trabalhamos com a refrigeração dentro do laboratório clínico, melhorando as câmeras lá. E a nossa cereja do bolo, a maior usina fotovoltaica de telhados em hospitais do Brasil, onde a gente tem gerado energia suficiente para abastecer em torno de 1.000 casas de porte médio durante um ano, né? Então, isso tem sido muito legal, né? Tanto financeiramente, porque a gente está tendo uma economia em torno de, nesse período, já quase 1 milhão, né? Mais ou menos 50, 60 mil por mês de economia, só com a energia. A questão da nossa pegada, né? Da emissão de gases de efeito estufa, a gente tem reduzido com essa usina e com esses equipamentos mais eficientes. E também a questão social, né, de garantir também a segurança do paciente aqui, o conforto no trabalho dos colaboradores, né? Então, é um projeto bem bonito e nessa frente, né, a gente também pode se orgulhar, porque a gente já conquistou vários prêmios, né? Nessa questão da mitigação, né, ou seja, da redução de gases de efeito estufa, nós já conquistamos 2 prêmios internacionais, né, a gente conseguiu reduzir de 2015 a 2020 33% nossas emissões, ficar acima do nível do Brasil, né, da pactuação, então a gente foi reconhecido, e em 2024 a gente conseguiu reduzir mais 17% e a gente conseguiu retirar, né, junto com um trabalho incrível de uma comissão de gases de efeito estufa que a gente criou aqui, junto com o departamento de anestesiologia, né, Dr. Leandro Braz, conseguimos finalmente retirar a utilização de óxido nitroso, porque ele é um gás que ele é altamente poluente ambientalmente, né? Comparando com o CO2, né, o gás carbônico, ele é 300 vezes mais potente para gás de efeito estufa. Então, se a gente usa um tanto assim, é 300 vezes mais, né? E pela Sociedade Internacional de Anestesiologia, ele já não é um gás tão eficiente assim, né, para o paciente. Então, a gente ganhou outro prêmio, né, de reconhecimento dessa prática também, aqui dentro. Pela fala da senhora, a gente consegue perceber o tamanho, a grandeza desse trabalho. E fica imaginando os desafios por trás disso tudo, né, professora? Quando a senhora fala de uma parceria
com a ANEEL, com uma CPFL, é algo que exige bastante da instituição correr atrás, abraçar as causas. Com base nessa grandeza do trabalho, quantos são os profissionais que atuam hoje no NHS para a gente ter uma dimensão? Porque a gente fica imaginando que são várias pessoas para conseguir dar conta de tudo isso. Quantos profissionais tem hoje lá com a senhora? Então, e o mais bonito disso tudo, né? Eu falo até para os meus estudantes, os meus alunos, que basta ter vontade, dedicação e estudar, obviamente, né? Então, assim, como eu contei, começamos em 2013, né? Ali meio que só. E fui isso até 2019. Depois, em 2019, eu recebo uma colaboradora, né? Que aí o superintendente era o doutor André, então apoia. E agora com o Dr. Zeca, então, no final do ano eu consegui outro colaborador. Então, somos em 3 agora, né? Na verdade, os 2, porque eu fico mais na FMB, né? Mas a gente tem o comitê de sustentabilidade, que tem mais de 10 pessoas que o compõem, de diversas áreas aqui de dentro, né? Até aqui também da área de vocês, tem a representante, a Bruna, a Maíra, que participam, né? Então, de várias áreas, de engenharia, do SESMIT, do CIMED, né? Então, por quê, Vinícius? Porque esse tema é transdisciplinar, né? Eu sozinha não consigo fazer isso, né? Então, e na minha área de conhecimento, a gente precisa juntar as pessoas e começar a intervir nisso, né? E um desafio muito grande é a gente implantar de fato a cultura da sustentabilidade aqui dentro, né? Então, desde do que você faz na sua casa, né, muito reflexo, né? E vice-versa, né, no seu trabalho na sua casa. E um dos grandes desafios mundiais é a questão do resíduo que a gente gera e como a gente descarta, né? Ou segrega corretamente ou não. Né? Então, eu acho que isso caminha muito numa questão até de cidadania, né? Porque esse resíduo descartado de forma incorreta na sua casa, aqui dentro, ele vai ter o impacto, de novo, do tripé da sustentabilidade ambiental, financeira e social, né? Então, isso vai voltar contra nós, né? Como a gente já está assistindo toda essa questão das mudanças climáticas, né? Antes, há poucos anos atrás, isso ficava um pouco distante, principalmente do Brasil, né? Esse país abençoado, mas bateu, né? Acho que principalmente com as enchentes do Rio Grande do Sul, as pessoas começaram a perceber de que isso é real. Não é só estudos científicos dentro da academia, infelizmente, né? Mesmo em Botucatu a gente sente essas questões. Ano passado a gente passou por aquele tornado muito grave, né? Essas oscilações de temperatura, ondas de calor, que vai matar as pessoas, né? Idosos e crianças principalmente. A gente está falando de um quadro muito grave, muito sério, né? E que não é para as próximas gerações. Todos nós já estamos sofrendo. E, infelizmente, foi colocado em risco a sobrevivência da espécie humana, né? Na COP30, que a gente foi agraciado de ter aqui no Brasil, e eu tive a honra, acho que foi uma das coisas mais incríveis que eu pude participar, né? De quantos dados ali que a gente já tem, né? Evidenciando tudo isso, mas, ao mesmo tempo, quantas pessoas do mundo inteiro estão mobilizadas para fazer isso melhorar, né? Mas é um trabalho coletivo, a gente precisa de políticas públicas, precisa de investimentos, né? Mas eu falo, igual aqui é o nosso exemplo lindo, assim, né? Que a gente começou com nada, sem recurso humano, sem recurso financeiro, sem espaço físico, e hoje o HC FMB é um modelo nacional de hospital sustentável. Então, o tempo inteiro, assim, sou chamada para, você vem dar uma palestra, você vem falar daquilo, né? E ver já a gente formando profissionais mais preparados para esse cenário, né? Das mudanças climáticas e a saúde, né? E para a COP a gente levou um lema, foi muito bonito, que era dessa rede que a gente pertence, né? Do programa Hospitais Saudáveis, ligados a uma rede internacional que chama Saúde Sem Dano. E Brasil liderou isso, né? A gente levou junto do PHS, que é saúde é clima, clima é saúde. Não dá mais para a gente dissociar disso.
Então, eu falo assim, a gente precisa continuar cuidando dos nossos pacientes, com essa qualidade extrema que a gente desenvolve aqui no HC, com todos esses cuidados, mas a gente precisa cuidar também de um grande paciente, que talvez o que esteja mais adoecido, que é o planeta Terra. E se a gente mora num lugar doente, desequilibrado, dá pra gente ser saudável? Não dá. Uma coisa leva a outra. Exatamente. Professora, eu já vou voltar um pouco nesse assunto das mudanças climáticas, mas vou pedir para a senhora só explicar essa diferença, se é que tem diferença, entre o Comitê de Sustentabilidade do Hospital e o NHS. Como que eles trabalham, esses dois órgãos, digamos assim? Então, o NHS é um núcleo, né, núcleo de hospitais sustentáveis, é um núcleo assessor da superintendência, ligado direto a ela, e que a gente tem esse time hoje, né, a Renata, o Thiago e eu na coordenação. Então, a gente faz as articulações, corre atrás dos projetos, dos editais, fica olhando as outras áreas para ver o que a gente pode fazer de parcerias e melhorar. A gente cria os indicadores, né, as metas, analisa muitos dados que são gerados nas mais diversas áreas. Então, a gente precisa desde lá do transporte para ver quanto que está consumindo de etanol, de gasolina, de diesel. A gente precisa falar com o serviço de nutrição, dos gases, da farmácia, então várias áreas, e a gente é esse núcleo assessor para olhar, criar esses indicadores, analisar esses dados, fazer os treinamentos, as campanhas, os materiais que aqui a gente faz com grande parceria com vocês. E o Comitê de Sustentabilidade é uma recomendação internacional, inclusive, dentro dos princípios do ESG, né, que é de ambiental, social e de governança corporativa, né, esse tripé aí, e então eles recomendam que as instituições que queiram, obviamente, construir o seu comitê, porque aí o comitê ele se encontra normalmente uma vez por mês, com representantes que foram indicados pela própria superintendência para compor esse comitê, né, e uma vez por mês a gente se encontra e vamos criando essas pautas de trabalho. Então, durante aqueles meses nós vamos executando essas ações com essas áreas que são envolvidas. E em 2024 a gente também criou outra, que é a comissão A3P, que é uma comissão do Ministério do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas, uma agenda pública para que a gente trabalhe esses pilares também, são 6 pilares, e que dialoga diretamente com a questão da sustentabilidade, da qualidade do serviço, né, do consumo, compras sustentáveis, que é um pilar que a gente precisa avançar, né? Então, essas comissões e comitês, né, o Comitê de Sustentabilidade e a Comissão A3P, elas nos assessoram e nos auxiliam muito para que as ideias venham, para que os desafios sejam vistos juntos e cada setor pense também como melhorar essas questões. Entendi. Deu para entender? Deu sim. Obrigado. Professora, voltando agora para a questão de mudanças climáticas, a senhora traz um contexto muito interessante e importante para todos nós, que é essa mudança global que existe no clima. E o país, o Brasil, já sentiu isso, como a senhora mencionou, vem sentindo isso ao longo dos últimos anos. A pergunta é, há saída para essa realidade? Ou a gente está muito atrasado e talvez tenhamos tido aí algo que é irreversível? Então, é triste falar sobre isso assim, mas é real, né? Então a gente tem que trazer os dados, né? Eu dentro da academia, óbvio, né? É meu papel. Então a gente tem muitos estudos, né? Mostrando nacional e internacional o quanto isso vem se agravando. Né, para a questão específica do clima, por exemplo, os relatórios internacionais, né, os pactos, os movimentos como a COP30, o Acordo de Paris, o que era? Os ODS, que é os ODS? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são 17, né, que chama Agenda 2030, são todos movimentos que trazem os dados e, ao mesmo tempo, apontam alguns caminhos que a gente precisa seguir, indicadores, metas. O Acordo de Paris, que era e o ODS para chegar até 2030, né, para a gente ter no máximo 1,5 aumento na temperatura global da Terra.
O que aconteceu em 2024? A temperatura média da Terra foi 1 a mais 1,55. Ou seja, o que era para a gente chegar em 2030, a gente chegou em 2024. Né? Tem o dia de sobrecarga da Terra, então que já tem mais de décadas que a gente está esgotando os recursos naturais da Terra no meio do ano, né? Que deveria durar, 12 meses para a Terra poder se repor. Em 6 meses a gente consome tudo isso, né? Esse ano também foi um ano difícil, né? Abriu o ano com um relatório da ONU dizendo que o mundo estava em falência hídrica, né? É que o Brasil é abençoado com tanta água e a gente não cuida dessa água, né? É muito fácil abrir a torneira e ter água, mas é muito difícil morar em países, em muitas regiões, onde as crianças morrem a cada 3, 4 minutos porque não têm acesso à água potável, né? Então, é uma irresponsabilidade muito grande, né? Nossa, assim, não cuidar da água, né? Por exemplo, não cuidar do lixo que a gente produz, não ser responsável por ele, né? Não ter uma consciência no consumo, né, das coisas quando a gente vai comprar, né? Então, é toda essa relação. E, como você perguntou, tem saída? Tem. Eu sou super otimista, mas ela tá curta, né? Então, se a gente está aqui agora nesse momento, que a gente diz dentro das pesquisas em saúde planetária, a gente olha para isso como um momento de grande transição, de como se a gente estivesse numa encruzilhada, sabe, assim? E que depende do caminho que eu for seguir, né? Mas ainda eu posso seguir o caminho que vai, talvez não reverter, mas não agravar nesse ritmo tão acelerado que a gente tem, né? Então, isso vai depender o quê? Da sua ação, da minha ação, das políticas públicas, de como o HC, como instituição, das suas políticas também internas, da participação de cada colaborador aqui dentro, né? Porque é um trabalho que não se faz sozinho, né? Cada um tem que mudar o seu hábito, o seu comportamento e criar a cultura da sustentabilidade. Eu preciso pegar um copo descartável para tomar água se eu tenho uma copa, se eu tenho a minha garrafinha. Ah, mas que chatice isso, né, Karina? Desculpa, não é chatice, né? É questão de sobrevivência mesmo, tá? Ah, e um copinho plástico vai fazer a diferença? Bom, quantos colaboradores a gente tem aqui dentro? Multiplica, muitos, né? Vai tomar um café, às vezes pega 2, 3 copinhos, né? Ai, mas que chata. Bom, não é tão chato isso, né? É questão de consciência mesmo e de olhar para os dados, né? Que a gente tem na literatura, muitos comprovando isso. A senhora acha que a gente está mudando um pouco esse cenário? Porque tem até um título que alguns utilizam para pessoas que abraçam a sustentabilidade como um ideal, que é o eco-chato. Está mudando isso, professora? As pessoas estão um pouco mais conscientes? É muito, Vinícius, assim, né? Eu sou muito grata, assim, por esse caminho, porque eu comecei muito nova. E ainda dentro da medicina, né? Então olhavam para mim, tipo, nossa, coitada, é eco-chata, vai fazer biologia, vai fazer ecologia, né? E então, assim, confesso que não foi fácil, né, todo esse caminho, assim, mas acho que para mim é como uma missão, sabe, assim, algo que faz tanto sentido, né, e a gente cuidar disso, né, cuidar desse planetão aí que a gente precisa e que tá nele, então, vem mudando, acho que essas gerações mais jovens já estão muito mais acordadas para isso, né, dessa necessidade do menor consumismo, né, do que na minha geração, assim, né. Obviamente que a questão do consumismo associada com equipamentos, isso ainda, né, é um problema, mas a gente tem... eu percebo, por exemplo, posso falar da minha trajetória aqui dentro, né, em especial, assim, quando eu comecei lá só, e hoje, às vezes, as pessoas falam assim, ai, professor, eu pensei numa ideia tão bacana, nossa, para mim é um presente, vamos pensar, nossa, podemos colocar canecas, podemos fazer tal coisa, né, então, assim, é muito interessante, e no comitê e na comissão, os membros vêm trazendo muitas propostas, que antes só nascia da gente, e a gente ia bater na porta, olha, podemos pensar
pensar sobre isso? Ah, não, tem outras coisas para fazer mais importantes, né? Então, eu percebo essa melhoria e essa mudança um pouco, né? Nessa linha. Porque eu fico imaginando que para a gente avançar e precisa da participação de todos, né? Cada um é fundamental nesse processo de talvez recuperação mesmo do nosso planeta, ou como a senhora mencionou, fazer com que esses efeitos drásticos não sejam agravados com mais velocidade. Depende de cada um de nós. E aí vem a outra pergunta. Qual, professor, é o maior desafio que o NHS tem hoje quando a gente pensa no cumprimento das metas que são estabelecidas? Então, são vários, mas para tentar eleger um, eu acho que é a questão dos resíduos, né? Não só no nosso hospital, mas na maioria dos serviços de saúde, nas próprias casas das pessoas, né? O quanto não tem essa responsabilidade perante o descarte e a segregação correta, né? Então, a separação correta desse resíduo. E não é tão complexo isso, né? Porque a gente tem já há muitos anos aqui também o núcleo de higienização, que faz todo esse trabalho, junto com vocês aqui, né, do marketing, que a gente adesiva as lixeiras, faz a campanha, tem o Reciclo HC que a gente lançou, né? Então, o Hospital Estadual, por exemplo, 100% dele está no reciclo. A gente acabou de colocar no centro cirúrgico, né? Então, estamos ali precisando da ajuda de todos para descartar corretamente. Porque quando eu descarto errado, na lixeira errada, eu tenho toda uma cadeia ali por trás, né? Então, eu posso colocar em risco outros colaboradores, toda a equipe da higienização, né? Depois disso, o ambiente, enfim. E a questão financeira também, porque se eu descarto um resíduo que é potencialmente reciclável, por exemplo, embalagens, né? A saúde é uma das maiores consumidoras de plásticos. Pela biossegurança também, obviamente, né? Mas se eu descarto errado esse plástico e jogo ele quando ele não está contaminado dentro de um lixo infectante, por exemplo, eu vou pagar pelo quilo desse lixo. Então, eu vou deixar um lixo muito pesado, né? Muito maior do que deveria, e eu vou pagar para isso. E os nossos resíduos recicláveis aqui dentro do HC, a gente doa todo para a cooperativa de catadores de Botucatu. Então, vai gerar renda, né? Então, a perna lá do social, a gente também está ajudando. E se eu descarto errado, até isso eu não estou colaborando, sabe? Então, é algo muito importante a gente fazer, cada um em seu setor, fazer corretamente esse descarte, né? Porque tem as lixeiras, tem as condições de fazer isso acontecer. Basta que cada um aqui dentro tenha essa consciência, né? Não é o trabalho, porque descartar aqui é o mesmo trabalho. É só eu descartar corretamente, né? Então, isso eu acho que é uma coisa, meu sonho. Legal, professora Karina. Vou pedir para a senhora falar um pouquinho mais sobre essa participação da senhora no fim do ano passado na COP30. Qual que é a avaliação que a senhora faz desse evento como um todo? Foi positivo? Tiveram avanços? Então, foi um dos eventos e oportunidades mais incríveis da minha vida que eu pude participar, né? E por pertencer a essa rede nacional de hospitais saudáveis e a rede internacional de saúde sem dano, eu consegui ter as credenciais para, inclusive, estar dentro da Blue Zone, né? Onde as negociações aconteciam durante aquelas 2 semanas, os 10 dias. E também nos outros palcos, porque aconteciam em mais de 40 palcos de Belém, né? Então o Brasil, assim, deu um show, de verdade, né? Às vezes a gente escuta histórias não muito boas, mas escutem de quem esteve, né? E me surpreendi, assim, muito positivamente, né? O engajamento das pessoas ali, e esse movimento de pessoas do mundo inteiro, né? De 119 países, a comunidade indígena participando
em peso, quilombolas, as crianças e os adolescentes tiveram a COP, a Cúpula dos Povos, né, que aconteceu na Universidade Federal, e teve a Cúpula da Infância e da Juventude, que trabalharam 4 dias lá para fazer a carta deles também, né? Então, assim, foram muitas experiências incríveis que eu pude ver, assim, né? O cenário tá fácil? De jeito nenhum. Mas esse movimento, sabe, eu voltei muito mais empoderada e fortalecida, dizendo, nossa, não tô só, né, muito pelo contrário, assim, né, e foi a COP muito simbólica, por ser no Brasil, dentro da floresta amazônica, que tanto se discute em todas as COPs, né, então as pessoas puderam vivenciar, né, e o que é esse clima e tudo mais, o que é essa floresta, com os povos ali indígenas presentes, foi a COP que mais teve indígena, foi a COP, por incrível que pareça, que foi a primeira vez que a saúde ocupou 2 dias no palco principal, né? Foi a primeira vez que a gente teve um stand da ciência, e para mim isso soou como, eu perdi algum capítulo? Né? Então, tanto a saúde como a ciência estiveram presentes na Blue Zone. E isso a gente não tinha espaço para isso, né? Então, quando você perguntou, será que tem chance ainda? Tem, gente, tem chance. Mas, assim, a tarefa nossa cada dia aumenta. Então, se você não faz a sua tarefa, amanhã ela vai estar maior. E o risco vai ser maior. Então, as crianças que estão nascendo hoje, elas vão envelhecer num clima muito difícil de sobreviver, se a gente continuar nisso. Né? Então, Paulo Artacho, Carlos Nobre, que são né, que trabalham muito nesses dados climáticos, no Brasil, têm alertado. Né? Então, é grave. Né? Com certeza. Essa é uma questão social mesmo, né, professora? Envolve a todos e todos os setores. E eu espero, professora, que assim como eu, as pessoas que nos acompanharam até aqui, tenham se sentido sensibilizadas em relação a esse tema, porque é o que a senhora acabou de falar. É uma situação grave que nós temos quando a gente pensa em clima global, uma situação muito séria, que exige a participação de todos para que a gente consiga ter resultados mais concretos. Então, nesse finalzinho da nossa entrevista, eu quero agradecê-la pela presença, agradecer por esse bate-papo e parabenizá-la por todas essas ações, pelo trabalho à frente do NHS, e a gente espera que a senhora continue firme aí, contando com a colaboração de todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço por esse espaço, espero também que as pessoas que nos ouçam, né, reflitam sobre isso, né, e façam essa transformação, né, desses hábitos não é o ecochato, mas em hábitos sustentáveis pela própria sobrevivência e qualidade, né, na nossa vida, desde hoje, não é para o futuro, já é para o agora, né? Então, convido todos a refletirem sobre isso e fazerem a sua parte, né? E fica super aberto, as portas do NHS sempre estão abertas, com sugestões, ideias, projetos, a gente abraça todos os que chegam. Que bom. Muito bom, professor, obrigado novamente. Muito obrigada. E para você que esteve com a gente até agora, nosso muito obrigado e até o próximo episódio.